O Brasil é o país da corrupção? O Estado brasileiro é um Estado corrupto e a corrupção cai em todos os lugares aqui? Será que nós somos diferentes de outros países? E se não dá para comparar hoje em dia o Brasil com outros países para entender em cada aspecto que a corrupção toca em todo canto, que tal a gente fazer então um processo histórico de olhar para a formação do nosso país e entender ao longo da nossa história quando começa a história da corrupção no Brasil? Será que a corrupção era comum no passado? O que ela teve a ver com a formação do nosso país e quanto dessa corrupção do passado a gente ainda pode ver hoje em dia? Se não da mesma forma, com fortes ecos e com muita rima de como a história já aconteceu. Para poder fazer uma reconstrução histórica dessa, complexa, cheia de detalhes e com muito conhecimento, aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, precisamos de uma corruptóloga, que é a Adriana Romero, que é historiadora, graduada e pós-graduada pela Unicamp, foi pesquisadora na USP e na Universidade Autônoma de Madrid e é professora do Departamento de História da UFMG, mais uma inclusive, onde ela estuda a história da corrupção há mais de 20 anos com obras como Ladrões da República, Corrupção Moral e Cobiça no Brasil nos séculos 16 ao 17. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção aqui também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixam a sua vida mais confortável. Nesse mês aqui, a Insider tem uma série de promoções que podem chegar a 40% off se você aplicar o nosso cupom ATILABF em cima do desconto que eles estão dando. Ou seja, a gente chegou naquela época do ano onde você pode aproveitar o melhor custo-benefício para ter um guarda-roupa inteligente. Sim, inteligente porque a Tech T-Shirt, que está entre os maiores descontos, usa o tecido Intec da Insider, que vai te dar conforto e tem a capacidade de absorver bem mais pigmento e água do que o algodão. Isso quer dizer que a sua Tech T-Shirt absorve mais suor, dá uma sensação térmica mais gostosa e tem um efeito anti-odor. Ou seja, precisa de menos lavagens e quando precisar lavar, não vai desbotar depois de bem mais lavagens do que uma camiseta de algodão. Então ela vai durar mais. E aí, vindo de alguém que, independente de suor, também tem que lavar camiseta, sempre, porque ela vive cheia de terra ou areia, ou o que mais o meu filho pequeno pisa e esfrega o pé em mim enquanto eu carrego ele, esse custo-benefício faz toda a diferença. Não esquece de aplicar o cupom ATILABF na hora de fechar o carrinho ou use o nosso link no Saiba Mais, já que com ele o cupom é aplicado diretamente. Boa compra! Adriana, antes de tudo, muito obrigado pela participação, pelo privilégio que é poder conversar sobre isso aqui. E eu tô com altas expectativas e fascinado porque a gente vai conversar hoje, porque eu gosto muito desse tipo de estudar história de uma forma diferente do que a gente vê no colégio, por exemplo, né? Que tem os seus valores, mas no colégio a coisa é muito segmentada por épocas e a gente vai vendo cada época, cada período e não necessariamente as coisas estão ligadas e a gente não retoma os mesmos assuntos em épocas posteriores. E eu gosto muito desse tipo de conversa sobre a história, onde a gente pega um tema e olha esse tema ao longo do tempo para entender como é que ele vai mudando e o que vai acontecendo, né? E eu me preocupo em particular com corrupção e com esse tipo de coisa, porque eu já vi alguns casos onde um evento histórico lá de trás pode ter consequências milenares, assim. Para pegar, por exemplo, o caso das estradas, né? Você tem as estradas romanas que passavam numa região ou outra por causa de uma mina de sal, porque ali tinha um entreposto de venda de alguma coisa ou algo importante, que depois os romanos fazem estradas e até hoje as estradas europeias são desenhadas com base nisso milhares de anos depois, né? Acho que aqui nos Andes tem isso. Os incas tinham uma estrada que cortava os Andes e até hoje quem vive mais próximo de onde essa estrada passava tem uma qualidade de vida e um índice de desenvolvimento humano melhor do que as pessoas que vivem mais longe de onde essa estrada passava. Quer dizer, a gente pode estar vivendo aqui sem perceber o resultado de um processo histórico de milhares de anos que dita muito mais da nossa vida do que a gente percebe hoje, né? E aí, aplicando isso para a corrupção, quanto que a gente não pode ter de uma estrutura que é mais ou menos propensa à corrupção hoje em dia por causa disso? Porque quando a gente olha para a psicologia evolutiva, ou a parte que se aproveita dela, ou para a econometria, economia e para vieses humanos, você tem aqueles estudos que vão em várias regiões para ver o quão corruptas são as pessoas, ou quão honestas elas são, se elas devolvem uma carteira que caiu no chão com dinheiro, ou uma coisa assim. Em todo lugar que vão fazer esse tipo de teste, as pessoas locais falam, não, você vai descobrir que aqui a gente é muito mais corrupto. E no fim o que se mede é que meio que mais ou menos todo lugar tem a mesma chance da carteira ser devolvido, as pessoas são mais ou menos tão corrompíveis quanto. E aí o que muda de uma sociedade para outra para ter mais corrupção, no fim, não é a propensão individual das pessoas a isso, mas sim
como que a estrutura de como aquela sociedade funciona é mais ou menos transparente, mais ou menos opaca, ou mais ou menos dependente de pessoas que estão em posições onde elas podem ser corruptas sem problemas, né? Então, assim, mais do que uma propensão individual do brasileiro, ou quanto a gente é propenso à corrupção, pode ser o caso de que a gente tem estruturas aqui que fazem ou permitem com que as pessoas sejam mais corruptas sem punição. E se esse é o caso, eu quero entender, dado que a gente pode ter esse processo histórico de milhares de anos atrás ditando como é que a nossa vida funciona hoje, como que séculos de formação do país podem formar coisas, formar estruturas sociais, políticas, econômicas aqui que vão ser mais ou menos propensas à corrupção. Então, para começar com uma pergunta bem simples, como que começa a história da corrupção do Brasil? Oi, Átila, é um prazer estar aqui e é uma resposta que eu venho buscando há pelo menos 20 anos, né? Venho trabalhando nos arquivos e esse tem sido um debate que foi formulado no início do século XX por pesquisadores interessados em entender por que o Brasil era um país atrasado, subdesenvolvido, um país tão permissivo em relação à corrupção. É inegável que hoje nós temos uma cultura da corrupção, né? Basta observar a nossa classe política e para perceber que práticas como clientelismo, patrimonialismo, a confusão entre o público e o privado, uma cidadania seletiva, excludente, isso tudo é legado de séculos de história, né? Essa cultura não nasce do nada. Ela começa no Brasil do século XVI. E a gente tem que entender os processos históricos que possibilitaram a formação de uma cultura tão permissiva em relação à corrupção. Sem, é claro, incorrer numa chave que eu acho muito reducionista, que é considerar a corrupção como um legado dos portugueses, né? Como se nós não tivéssemos culpa e os portugueses seriam, então, os grandes responsáveis por essa cultura favorável à corrupção. Desculpa interromper, mas aqui nesse podcast a gente pode culpar português sim. Tá? Pode pôr a culpa que você quiser neles e tirar da gente, eu vou olhar pro lado aqui e vou falar, não, tá tudo bem. Ô, Átila, mas é uma cultura que, de certa maneira, tem a cara, né, o DNA dos processos sociais que nós atravessamos ao longo do período colonial, né? Como é que essa herança portuguesa ela foi sendo incorporada às nossas práticas, né? Não dá para esquecer que a sociedade brasileira do período colonial ela é muito diferente da sociedade portuguesa. E um desses traços, é claro, é a colonização, né? Então, as circunstâncias da colonização é que geraram essa cultura permissiva, corrupta, enfim, esse mundo que a gente conhece tão bem no Brasil do século XXI. Não, faz total sentido, né? E fico pensando agora, para trazer um exemplo que a gente já discutiu aqui no Não Ficção, o Gabriel Feltran, que é um sociólogo que estuda a sociologia do crime, tem um estudo com outras pessoas, se não me engano, na região da Grande São Paulo, onde eles mostram que um projeto de lei, aliás, uma lei aprovada, que mudou a forma como desmanches vendem as peças e eles começam a ser obrigados a ter procedência de peça, nota fiscal e outras coisas, fez com que, depois dessa lei aprovada e depois eles serem cobrados por isso, o roubo de carros na região caísse, mas para índices altíssimos, assim. Quer dizer, pegaram um comércio que é legítimo, que existe, que pode funcionar de uma forma boa, produtiva, de venda de peças usadas, e aprovaram uma lei que obrigava com que funcionasse mais dessa forma e fosse menos corrompível ou menos sujeito a usar peças de roubo e outras coisas, né? Quer dizer, sem prender, sem nenhum grande alarde, sem prender grandes bandidos que deixaram os bandidos menores amedrontados ou sem ter que fazer mais policiamento ou qualquer coisa assim,
a estrutura que mudaram fez com que a criminalidade ali ao redor caísse. Quer dizer, foi uma mudança estrutural que fez com que os crimes caíssem, não grandes coisas chamativas para fazer isso. Então, tem como você ter consequências boas de longo prazo com a mudança como esse tipo de instituição funciona, né? Até porque, Átila, a gente não tem no Brasil, até o final do século XVIII, uma legislação sobre a corrupção. Na verdade, do século XVI ao século XVIII, a corrupção ela é vista como um problema moral que diz respeito à conduta do indivíduo e não é uma transgressão da lei, né? Quando você observa as denúncias envolvendo corrupção, nunca se fala, mas isso é uma transgressão da lei. Essa é uma falha moral que tem que ser corrigida. E no final do século XVIII, então, essas condutas ilícitas, elas passam a ser caracterizadas do ponto de vista jurídico e a corrupção, então, se torna uma transgressão da lei. Então, 1500 até o final de Do 1780, Isso, 90. até final do século XVIII, 1780, você tem, então, um esforço para caracterizar a corrupção como uma transgressão da lei. Então, o que acontece nos séculos anteriores é uma espécie de vácuo jurídico, né? Um mundo muito pautado pela noção moral e não pela legislação, né? Essa é uma especificidade do imaginário desse período, e isso, é claro, que facilita condutas corruptas, né? E se você pensar na especificidade do Brasil, né, uma colônia administrada por uma metrópole distante, esse também é um fator, né, que proporciona, que ajuda a criar essa cultura da corrupção. Então, veja, o sujeito que atravessa o Atlântico no século XVI, ele chega no Brasil e ele está assim, convencido de que ele pode fazer tudo, que a moral que vale na Europa não vale aqui. Tem até um ditado, né? É isso que eu ia perguntar. É diferente a conduta aqui em Portugal, por exemplo, ou aqui no resto da Europa? Sim, sem dúvida. Esse é um ponto chave para entender a corrupção, a questão da distância. E essa percepção, ela está presente nos próprios contemporâneos. Se você ler autores como Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, todos eles dizem, olha, o Brasil é uma terra muito favorável à corrupção em função da distância. Aqui as autoridades não sentem o peso da mão do rei sobre eles. E no século XVI tem um cronista holandês chamado Barlels que cunha uma expressão latina dizendo que abaixo do Equador não existe pecado, não existe moralidade, que depois se tornou uma canção do Chico Buarque. E essa ideia de um mundo fora dos eixos, em que a moralidade é precária, aparece desde o século XVI. Aliás, para falar a verdade, né, um sujeito como Camões já tinha essa preocupação em que medida a expansão portuguesa daria margem a esses comportamentos. Então, essa percepção de um mundo fora do lugar, marcado pelo abuso, pelo desgoverno, enfim, isso está posto desde o início. E uma das perguntas era essa, se as pessoas estavam agindo de uma forma diferente aqui no Brasil do que em Portugal. Você já está me dizendo que a mentalidade de quem vinha e a distância das autoridades, da maneira como a coisa foi feita, já era essa. Tem uma diferença aí de estrutura, ou de exploração, ou de mentalidade, ou de gestão, entre, por exemplo, o Brasil colônia e Estados Unidos colônia, quando os ingleses vão para lá? Ou a Espanha, aqui, era uma coisa particular do Brasil, ou isso é um comportamento típico de colônias da época? Esse é um comportamento
típico de colônias. Esse tipo de observação, de percepção sobre a corrupção no Brasil, ela é recorrente na América Hispânica, né? Hoje existe uma legião de estudiosos sobre o tema da corrupção, e quando nós nos reunimos, a impressão é a mesma, né? Então, os relatos sobre a corrupção no mundo português, né? Na América Portuguesa, são idênticos aos que a gente encontra na América Hispânica. E tem uma velha discussão, Átila, sobre a oposição, né, entre colônias de povoamento e colônias de exploração, né? Então, os Estados Unidos teriam sido colônia de povoamento, povoamento protagonizado por anglo-saxões, protestantes, calvinistas, ligados a uma ética do trabalho, da salvação, enfim, e, portanto, menos permeáveis à corrupção. Mas em oposição ao resto, né, aos impérios ibéricos, em que teriam sido colônias de mera exploração. Mas esse dualismo hoje não sobrevive mais, né? Se você observar as cidades da América Latina, você observar a Catedral de Cusco, por exemplo, né? Não dá para falar que aquilo era mera exploração e que não havia um projeto castelhano de fixação no território, de constituição de uma sociedade que fosse reflexo da sociedade espanhola do período, né? E mesmo aqui no Brasil, não dá para falar também que não havia intenção de povoamento. O que acontece é que existe uma mitologia sobre os Estados Unidos, como se eles tivessem sido, desde o início, essa nação eleita, né? Essa nação fundada pelos pais peregrinos, esquecendo também um fato que ali houve exploração, né? Você tem as colônias do sul dos Estados Unidos com plantations, né? Voltadas para o mercado externo, num contexto muito parecido com o brasileiro. Então, a gente tem que também tomar cuidado, né, de achar que nós somos os primos pobres, né, desses projetos coloniais do passado e que nós não demos certo, né, em razão disso. Isso é um equívoco, né, que reflete também muito a autoestima do brasileiro, né? Uma autoestima muito precária, fragilizada, achando que a corrupção é um fenômeno que só acontece entre nós. E a gente sabe que não, né, Átila? A corrupção é hoje um tema de preocupação em todos os lugares do mundo, né? Se você observa os Estados Unidos, a gente teve em 2008 a crise imobiliária, que era, no fundo, o resultado de falcatruas operadas no sistema bancário dos Estados Unidos. Então, não dá para falar que nós temos o monopólio, a exclusividade da corrupção, né? Mas é muito diferente você ter fraudes financeiras e você ter corrupção. Um você pode cobrir depois com o dinheiro do governo de maneira legítima e o outro pega mal. Mas me dá uma noção, então, do que seria essa corrupção que chega aqui? Ou de que maneira que a formação, o que era a corrupção desses primeiros séculos? Que tipo de organização que a gente tem aqui e onde essa corrupção acontecia dentro dessa organização? Tá, eu vou começar explicando, então, que existe uma diferença muito grande entre aquilo que a gente entende hoje por corrupção e aquilo que se entendia no passado, né? O pior pecado, né, para o historiador é o anacronismo. É você pensar o passado à luz de categorias do presente. E como a corrupção é um tema do presente, o risco, né, de se projetar a nossa definição para o passado é muito grande. Então, Átila,
se você pegar o início da época moderna, você vai perceber que corrupção, ao contrário do que nós pensamos hoje, não são as práticas delituosas. Porque quando se fala que existe corrupção numa estatal, a gente pensa, bem, corrupção são as práticas que, de alguma maneira, né, mostram a apropriação privada de um bem público. Então, para nós, corrupção são práticas, comportamentos delituosos. No passado, né, corrupção era, na verdade, o efeito dessas práticas. Acreditava-se que a sociedade era uma espécie de corpo biológico. Então, a sociedade era pensada em analogia ao corpo humano. Então, assim como o corpo humano tem a cabeça, o caput, assim também a sociedade cuja cabeça é o rei. Os olhos, né, do ser humano são comparáveis aos juízes. O estômago se compara aos cofres régios que guardam os alimentos, os tributos. Então tem toda uma concepção de sociedade que é orientada por uma perspectiva médica, digamos assim. E a corrupção, nesse caso, seria uma espécie de infecção, um processo de putrefação que é desencadeado por alguma razão. Então, um exemplo disso seriam as atitudes desonestas dos governantes. Quando um governante é desonesto, ele inocula um vírus de putrefação no corpo daquela sociedade. E é por essa razão que se fala em corrupção. Corrupção é um processo de decomposição, é uma espécie de necrose do corpo da sociedade. E isso fazia sentido porque eles tinham uma visão de sociedade que é diferente da nossa. Nós acabamos por incorporar esse conceito numa sociedade que não se pensa mais como um corpo biológico. Então, tem essa especificidade da corrupção. A corrupção não é provocada apenas pela má conduta dos governantes. Uma seita herética no seio da sociedade, né? A presença de judeus, de ciganos, isso tudo eram fatores de corrupção. Então, eles tinham uma perspectiva muito mais ampla do que a nossa. E é uma sociedade em que a noção de público não está ainda consolidada. É um mundo herdeiro de uma Idade Média, onde você não tem a separação entre os bens que pertencem à república, né, à sociedade, e os bens privados do soberano. Então, nos documentos portugueses do século XIII, né, os reis falam o meu reino, as minhas terras, a minha gente, como se tudo aquilo fosse propriedade privada e pessoal dele. Não existe um âmbito público que diga respeito ao conjunto da sociedade. Essa separação entre o público e o privado, ela vai começar no final da Idade Média. E o Brasil é descoberto no meio desse processo. Então, quando as pessoas chegam aqui, quando os governantes chegam aqui, eles estão imbuídos de uma visão patrimonialista típica da Idade Média. Eu vou te dar um exemplo. Tem um governador-geral muito conhecido, que é o Mendes Sá. Ele chega no Brasil por volta de 1556 e acaba, né, o tempo deles é até 1572. Quando ele é nomeado pelo rei para vir para cá, ele resolve vender umas terras que ele tinha em Portugal para poder financiar a sua atuação como governador-geral, porque ele sabia que teria que pagar soldados para combater os franceses e para matar índios. Esses foram os principais feitos
do Mendes Sá. Então, o que o Mendes Sá fez foi pegar recursos próprios para investir na sua atuação num ofício público. Caramba, quer dizer, ao invés dele contar com o dinheiro do reino, ele, não, bom, se eu vou ter que fazer esse trabalho, eu vou ter que vender essas coisas aqui e levar essa grana para resolver o problema lá. Porque, no fundo, Átila, na cabeça do Mendes Sá, os bens privados dele pertenciam ao monarca também. E os bens do monarca pertenciam a ele, Mendes Sá. Porque como ele era um vassalo do rei, não havia uma separação entre os bens dele como vassalo e os bens do rei. E quando ele vem para cá, ele fica 14 anos no Brasil. Ele chega com pouquíssimos recursos. Ele passa muitas dificuldades. Mas ao final desses 14 anos, ele é o homem mais rico do Brasil. Ele é proprietário do maior engenho de açúcar, chamado Sergipe do Conde, localizado no Recôncavo Baiano. Ele é dono de pelo menos 500 escravizados e, assim, ele tem mais de 1.000 cabeças de gado. Ele é homem, ele fica muito rico, né? E na cabeça do Mendes Sá, toda essa riqueza não era fruto de atividades ilícitas, ainda que muitas vezes o Mendes Sá tenha praticado o contrabando. Ele se achava merecedor desse enriquecimento, porque, enfim, ele estava a serviço do rei e os bens do rei também pertenciam a ele. Então, tem todo um processo que vai começar no século XVI, que é a separação dessas duas esferas, o público e o privado, que acontece assim com muita dificuldade, né? Então, um sujeito como Mendes Sá, no século XVIII, já não encontra a mesma tolerância. Então, você pega, por exemplo, as cartas chilenas, escritas aqui em Minas no final do XVIII, onde se acusa o governador de ter enriquecido às custas da fazenda real. Então, existe uma outra mentalidade, que já não é a mentalidade patrimonialista, né, medieval, e para a qual, né, essas práticas se tornam abusivas. Então, é todo um processo de transição entre dois mundos diferentes, e o Brasil, né, se encontra no meio desse processo. Então, para um cara, é interessante ver, por exemplo, como é que quando esses governantes são objetos de censura, são inquiridos, eles vão estranhar, eles vão alegar, mas, gente, isso é o costume, isso sempre foi assim. Mas não pode? As pessoas tinham dificuldade de perceber o nascimento de uma nova ética. Então, a corrupção no Brasil, né, que é essa confusão entre o público e o privado, é o reflexo da emergência de uma nova mentalidade no mundo que ainda está preso a práticas e concepções medievais. Eu ia te perguntar se o problema no começo eram pessoas, instituições ou formas de governo, mas pelo visto estava tudo embrenhado e era meio que tudo junto nesse começo, né? Depois que você começa a categorizar as coisas e falar aqui pode, aqui não pode. É um mundo em que as instituições são muito frágeis, né? Tem um autor, Raimundo Fauro, que tem um livro chamado Os Donos do Poder, que é uma referência muito importante para nós pesquisadores, e que dizia que o grande problema do Brasil é que os portugueses trouxeram para cá o Estado português, um Estado estamental, centralizado, absolutista, e que esse Estado ele era tão gigantesco que ele abraçava toda a sociedade. E isso é uma loucura, porque se você pensar, né, nas dimensões do Brasil, nas dificuldades impostas pela colonização, você tem uma estrutura muito frágil.
é uma estrutura muito mais baseada nos indivíduos do que numa lógica institucional. Então, essa fragilidade, né, ajuda também a entender um mundo em que tudo estava nas mãos de indivíduos. É um mundo que não tem a ideia de que determinadas instituições representem o bem comum. Então, por exemplo, aqui em Minas a gente tem a Intendência do Ouro, né, que é um órgão administrativo, e Minas é um caso muito especial, porque é um lugar onde você tem um aparelho administrativo mais robusto, mas ainda assim muito concentrado em poucas vilas e cidades. E para o sujeito que vivia aqui, né, a Intendência do Ouro não é uma instituição que representava o bem comum, o interesse de todos. É uma instituição que representa os interesses do monarca e que, portanto, tem por objetivo cercear, né, a capacidade de enriquecer desses indivíduos. Então, veja, é um mundo muito mais protagonizado por indivíduos que representam a figura do rei do que por instituições. Até porque, Átila, né, o grande paradoxo da colonização do Brasil é que os agentes, os oficiais régios que saíam de Portugal, né, para ocupar postos na administração colonial, eles deveriam, em tese, ser o alter ego do rei, o outro eu do rei, né? Ou seja, representantes dos interesses da monarquia. Mas eles chegavam aqui e esqueciam esses interesses. E muitas vezes os interesses pessoais acabavam se sobrepondo aos interesses da própria monarquia. Então, os agentes, né, que representavam os interesses do rei, na verdade, subvertiam esses interesses. Então, essa é uma lógica muito comum, a gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê governadores que eram responsáveis por reprimir o contrabando, envolvidos no contrabando. Aqui em Minas, nós temos um caso assim, que é um governador que eu estudei num dos meus livros, Dom Lourenço de Almeida, que ele descobre diamantes aqui em Minas, né? Ele tem a notícia dos diamantes, ele estrutura uma quadrilha responsável por levar esses diamantes para a Bélgica e para a Holanda para serem beneficiados. E aí, anos depois, o rei descobre que o seu governador está metido no contrabando de diamantes. E é um caso muito interessante. Governador pego com joias. O Átila, é um caso muito interessante, porque desde o início do século XVIII, a coroa portuguesa buscou diamantes aqui em Minas, né? Mas não encontrou. E aí, nos anos, por volta de 1726, um sujeito que morava na região do Cerro do Frio, ele encontra umas pedrinhas brancas nas batéias onde se minerava o ouro. E ele fica em dúvida se essas pedrinhas poderiam ser diamantes. E ele resolve, então, consultar o governador da capitania, né, que havia estado durante muitos anos na Índia, e a Índia era, né, o principal produtor de diamantes naquele período. E aí, então, ele vem para Vila Rica e, na missa do domingo, ele consulta o governador. O governador diz a ele: olha, essas pedrinhas brancas não têm nenhum valor. Isso é seixo. Mas, de qualquer maneira, elas podem ser muito úteis para a gente marcar pontos em jogo de baralho. Então, recolha todas as pedrinhas brancas que você me encontrar e traga para mim. E aí, o governador, né, vai formando esse grande patrimônio em diamantes, articula essa quadrilha, né, uma quadrilha que se estende de Vila Rica, passa pelo Rio, passa por Lisboa,
vai até a Bélgica, a Holanda, e por algum motivo as pedras começam a circular em Lisboa. E o rei então descobre, né, esse governador metido em contrabando. E o que é mais paradoxal é que ele continua governando a capitania. Ele permanece mais 2, 3 anos como governador, porque o rei não tem coragem de destituir e punir uma autoridade que representa a monarquia. Então, esses casos são muito reveladores dessa lógica muito específica, um mundo que é diferente do nosso, né, que é balizado por outras normas. Essa é uma característica da época moderna, né? É aquilo que a gente chama pluralismo normativo. Hoje, para nós, né, o que é a norma é o que está na lei. Então, se eu devo ou não usar cinto de segurança, eu vou ver se o Código de Trânsito me obriga a usar cinto de segurança. Mas o mundo da época moderna é o mundo em que a lei ainda não é a principal referência das pessoas. É um mundo em que a lei ela pode ser menos importante do que a tradição e o costume. Então, você tem vários sistemas de normas diferentes, né? Você tem normas, por exemplo, que vão obrigar, né, o indivíduo a ser fiel aos interesses da família, dos amigos, dos parentes. Você tem a lei, mas a lei é apenas mais um sistema normativo em meio a outros tantos. E aí, quando, no caso do Dom João V, né, diante de um governante corrupto, ele pensa o seguinte: olha, se eu punir esse sujeito, eu vou me indispor com a família dele, que ocupa cargos importantes na corte. O irmão do Dom Lourenço era patriarca de Lisboa, que é o principal cargo eclesiástico da época. E aí você tem as solidariedades, né, com esses indivíduos da nobreza. Então, veja, é um mundo que não conhece, né, a força da lei. A lei vai aparecer e vai tomar conta só depois, a partir do final do século XVIII. Então, isso tudo torna a corrupção um problema muito mais complexo do que é hoje. Porque hoje é muito fácil saber o que é corrupção ou não, né? Basta consultar a lei. Mas no passado não, né? A lei não falava, não era clara a respeito da corrupção e não era o único sistema normativo. Entendo, quer dizer, dentro da boa burocracia que a gente conversou com a Gabriela Lota aqui, você ainda não tinha esse sistema de normas impessoais que são universais e deveriam ser aplicadas a todos, e a coisa é muito mais orientada a quem faz e por que faz, né? O banco é essa pessoa, o regente é essa pessoa, o Estado é essa pessoa, e o que elas fazem é o certo ou não pode ser punido, e ponto. O que a gente faz vai ser regido por outras coisas, mas para essas pessoas-chave importa muito mais quem são e com quem estão relacionados do que necessariamente atitudes pontuais, né? É um mundo em que, só para você ter uma ideia, muitos dos cargos, né, da administração colonial, eles eram concedidos pelo rei em concessão perpétua. Então, aquele cargo, vamos imaginar, provedor da fazenda, que é um cargo muito importante, né, porque afinal envolve a administração de recursos financeiros, e esses cargos, então, eram monopolizados por famílias ao longo dos séculos, e eles podiam ser vendidos pelos seus ocupantes. Então, e quando o sujeito, né, adquiria um cargo, ele não conseguia perceber que havia uma dimensão pública a qual ele estaria submetido, né? Para ele, o cargo era uma forma de enriquecimento. Sim, é investimento, né?
Era um investimento. No caso da América Espanhola, é engraçado que os cargos todos eram vendidos. Todos eram vendidos. E tem um estudo de um pesquisador alemão que mostra que o preço dos cargos era muito mais elevado do que os rendimentos, né, os salários representados por esses cargos. E aí havia sempre a expectativa desses ganhos ilícitos. E a própria coroa sabia disso, porque ela não tinha condições de remunerar de forma satisfatória, e ela sabia que aqueles indivíduos incorreriam nessas práticas para compensar o seu investimento. Então, é um sistema que, de alguma forma, já prevê a prática de corrupção. A corrupção é uma pré-condição para que o sistema funcione. Então, só para pôr em números assim, tem esse cargo aqui de, sei lá, inspetor de engenhos, e você vai lá, em nome do rei, ver se as pessoas estão de fato produzindo a quantidade de açúcar que elas falam que produzem, e o salário que se paga por ano aí é 10 mil réis. Qualquer valor estou inventando aqui, nem sei se era moeda corrente. E se você ocupar esse cargo por 50 anos, você vai ganhar 500 mil réis nesse processo. Mas esse cargo é vendido por 5 milhões de réis. Exatamente. Então, de onde vem essa diferença? E aí, como é que você vai compensar esse seu investimento? Você vai compensar aceitando o suborno dos senhores de engenho. Então, isso acontece o tempo todo na administração colonial, né? Salários que são irrisórios, cargos que demandam, por exemplo, ocupar um cargo exige um investimento muito alto. Então, o sujeito muitas vezes tem que sair de Portugal e pagar a passagem do próprio bolso. E de acordo com o cargo que ele vai ocupar, ele tem que ter um modo de vida que seja compatível, porque é um mundo, Átila, em que não basta ser nobre, você tem que parecer um nobre. É um mundo muito preocupado com as aparências, né? Um mundo em que a nobreza é inseparável do luxo, da pompa. Então, uma autoridade só é respeitada se ela tem esses sinais de distinção social. Então, o sujeito, quando atravessa o Atlântico, ele tem que trazer os seus criados. Ele tem que trazer assim, roupas luxuosas. E os criados são um grande problema na administração colonial. Eu trabalho muito esse tema no meu livro, que muitas vezes eles vinham com 100 criados. Só que esses sujeitos não eram pagos pelo rei. E essa autoridade tinha que sustentar esses criados. E aí, no mundo em que, dizia-se que o Brasil era muito caro para os padrões europeus. E o que acontecia? Né? Esses governantes chegavam, demitiam os funcionários locais para colocar os seus criados nesses postos. Então, tem o caso de um governador lá de Goiás que chega, né, e demite os funcionários da Casa de Fundição de Vila Boa, né, e coloca os seus criados. Só que os seus criados não sabiam nada sobre fundição, não entendiam nada de mineração. Tem casos em que o criado mal sabe escrever e ele vai ser secretário do governo. Então, e o rei sabe disso tudo, né? Ele sabe disso, né? Aqui em Minas, por exemplo, né, a gente nota ao longo do século XVIII uma certa indignação crescente em relação a essas práticas, né? O Tiradentes tem uma passagem nos autos de Devassa da Inconfidência em que se diz que o Tiradentes falava pelas ruas que aqui em Minas, a cada 3 anos,
chegava uma quadrilha de ladrão com os seus criados. Eles se apossavam dos principais ofícios, enriqueciam, davam a banana para o povo e voltavam para Portugal. Né? Então, essa é uma percepção que fica muito clara, né? Como é que essas práticas de clientelismo geram também indignação. Mas, assim, me parece um mundo muito alienígena, porque não é como se hoje em dia a gente tivesse, por exemplo, sei lá, policiais que ganham 4 mil dirigindo um Porsche de 1,5 milhão, ou juízes que ganham 30, 50, 100 mil com penduricalhos, se queixando que o custo de vida é muito alto no Brasil, ou, sei lá, funcionários fantasmas, desqualificados, parentes colocados na máquina pública sem nenhuma competência, assim. É um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Eu fico surpreso de ver que desenhar um sistema ao redor desse tipo de nomeação e desse tipo de estrutura em que o gargalo são as pessoas ressoa tanto como hoje em dia, né? Eu estava conversando com o Sidney Chalub aqui que a história não se repete, mas ela rima bastante, né? Pois é, você fica pensando, né, como é que esses impérios ibéricos, de alguma forma, funcionaram, né, nas mãos de pessoas que estavam muito mais orientadas pelo interesse pessoal do que pelos interesses da coroa, né? Mas havia sempre, Átila, aquilo que a gente chama de custo do império, né? Exercer a dominação sobre áreas tão vastas, né? Com uma realidade social tão complexa, tão conflituosa, que é esse mundo escravista. Isso exigia, por parte da coroa, uma certa leniência em relação a esses comportamentos, né? Era o custo a se pagar, né? A gente permite que essas coisas aconteçam porque, de alguma forma, os tributos, os quintos, enfim, a coisa ainda dá algum lucro. E se a gente... É tipo lavar dinheiro no tráfico, né? Oi? É tipo lavar dinheiro com o tráfico, né? Você sabe que você vai perder 80%, 90% do que aquilo vale, mas os 10% que sobram ainda é um lucro muito grande para o pouco esforço que você está pondo para extrair aquilo. A lógica é essa, né? Tipo, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, né? Tem um caso que eu acho assim emblemático que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi uma região muito problemática do ponto de vista da corrupção, né? Os governadores que passaram por lá ao longo do século XVII e do século XVIII estiveram todos envolvidos em caso de corrupção. É um caso assim... Ficou lá. Uma corrupção endêmica, né? Não sei se é o clima do Rio de Janeiro, mas essa é a regra no período colonial. E aí, nos anos 20 do século XVIII, chega um sujeito, né, um português, chamado Luís Vaia Monteiro, e ele resolve fazer justiça. Ele quer ser o justiceiro, erradicar a corrupção, servir aos interesses do rei, perseguir os criminosos. Ele quer fazer uma limpeza geral. E quando ele chega, ele nota que há um contrabando de diamantes e ouro, né, envolvendo Minas e o Rio de Janeiro. E esse contrabando também é protagonizado pelas elites do Rio de Janeiro. E ele resolve, então, começar a prender homens da elite do Rio de Janeiro. Ele prende, leva para a casa dele, né, prende os homens na própria casa, que é a confusão entre o público e o privado, né? Total. E aí, os homens do Rio de Janeiro se unem e escrevem um documento para o rei dizendo: olha, esse governador está exorbitando das suas atribuições, ele está nos enlouquecendo. E o rei, então, resolve escrever para o governador dizendo: para com isso, meu filho. Para Você com tá louco. isso.
as coisas não são assim. Se você levar as coisas a ferro e fogo, a gente não consegue manter esse império. Então vamos fazer vistas grossas, tolerar um pouco de corrupção, porque ela é necessária ao sistema. É ela que flexibiliza, né, inclusive o pacto colonial. E aí dizem que esse governador foi envenenado, né? O fato é que ele acorda um dia com o corpo paralisado e morre de repente, né? Possivelmente envenenado, mas assim, ele morre já em desgraça, odiado pelo rei, odiado pelos ministros do rei, que achavam que ele era muito correto. Quer dizer, quem sobrou, por definição, não podia ser muito correto. Não é bom ser muito correto. Num império em que você tem que dominar, você tem que manter, de alguma forma, transacionar os interesses locais, porque essa também é uma realidade que os historiadores vêm chamando a atenção, Átila, que essa imagem tradicional que a gente aprendeu nos livros didáticos, né, de uma metrópole que exerce um poder despótico de uma forma opressora, que não permite que as elites locais possam enriquecer, isso tudo para nós está superado, né? A realidade é muito mais complexa. Se você não tem o apoio das elites, é impossível exercer qualquer tipo de governabilidade. Então, o que a gente nota é que existe sempre um acordo entre a coroa, a monarquia e os interesses locais, né? Para que essa dominação seja interessante para ambos os lados. Então, o que acontece no período colonial é que as elites elas vão se consolidar como elites, ocupando postos da administração local. Então, aqui em Minas, por exemplo, né, o sujeito chega pobre, passa 10 anos na mineração, fica muito rico e o próximo passo é garantir um lugar na Câmara Municipal, é ocupar um posto na intendência do ouro. Então, o que a gente tem o tempo todo é as elites assaltando as instituições para fazer valer os seus próprios interesses. Então, isso mostra... Então você fez dinheiro com alguma coisa que, honesto ou não, te enriqueceu com uma produção, com o seu trabalho, e aí você usa esse dinheiro para investir em um cargo público, um cargo central, e daí você recuperar esse investimento e poder viver disso. Exatamente. E aí você usa aquele cargo público, né, como uma forma de enriquecimento. Então, por exemplo, em São Paulo do século XVIII, você encontra vereadores se apropriando de terras que pertenciam à Câmara. Ou seja, certo, eles iam para essas instituições com o objetivo de abocanhar aquilo que era um bem público, um patrimônio público. E nem precisavam passar projeto de lei de privatização de terras públicas. Não, de jeito nenhum. Né? O cara providenciava um documento se dando essa sesmaria. Então, a regra, na verdade, isso mostra uma dimensão que eu acho que é interessante para nós pensar que as nossas elites, elas se constituíram como elites a partir da corrupção, né? As práticas de corrupção, o contrabando, por exemplo, né, foram decisivos para que essas elites promovessem a acumulação. Ou seja, se a gente não tivesse a corrupção, a gente não teria elites. E isso também explica um pouco o Brasil dos nossos dias, né? Um pouco? Eu tô para te perguntar faz muito tempo aqui quanto que os roteiristas do Brasil atual te consultam para contar essas histórias. Porque parece o George Martin, sabe? Que vai ler sobre a história europeia para fazer Game of Thrones ou Songs of Ice and Fire, lá, os livros dele, Canções do Gelo e Fogo.
para serem mais acuradas, para refletirem uma coisa mais realista. E aí você fica impressionadíssimo com a obra porque ela se baseia na história mesmo. Parece que o pessoal que tem escrito o roteiro do Brasil dos últimos 10 anos, pelo menos, se não mais, tem te consultado demais para repetir um pouco desses eventos históricos aí. Mas, Átila, a história é esse lugar da mudança, mas também da permanência, né? E é muito decepcionante perceber que são séculos, né, em que você tem práticas, né, que voltadas para o interesse pessoal em detrimento do bem público. Até porque, cá entre nós, até hoje no Brasil, a ideia de bem público é uma ideia muito fragilizada, né? Sim, sim. E isso não só por conta da nossa classe política, né, mas também da população. A gente trabalha muito mal com a noção de bem público, de bem comum. O Raimundo Faoro, que eu citei agora há pouco, ele tem uma análise que eu acho muito interessante, né? Ele mostra como é que o Estado brasileiro ele foi assaltado, apropriado por ao longo do período colonial e que, portanto, na prática representava interesse de poucos, né? O Estado não era uma instância voltada para o interesse público. E esse aspecto acabava gerando nas pessoas um ceticismo em relação às instituições, né? Então, o sujeito sabia que aquela Câmara, né, não defenderia os seus interesses, né? E a própria imagem de um monarca distante lá em Portugal, que só mostrava, né, que só estava presente na hora de coletar os impostos, tributos e quintos, isso tudo dava a ideia de um bem público, um bem comum praticamente inexistente. Então as pessoas iam desenvolvendo uma hostilidade em relação às instituições, que é uma coisa que a gente vê no Brasil de hoje, né? Sim. Um Estado desacreditado, né? As pessoas continuam a ver o Estado como sendo utilizado para o interesse de alguns, e a ideia de bem público, de bem comum, que é aquilo que deveria, em tese, orientar a sociedade, né? É isso que está na ciência política, desde Platão até os nossos dias, isso tudo é esquecido. Sim. Então nós temos assim uma longa história de fragilização da ideia de bem comum. Tô fazendo aquela paradinha de sempre para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valor demais, um pix em contato@atilemarino.com.br. Tudo isso faz muita diferença pra gente. Adriana, você compõe para mim 2 problemas dentro de humanidades. Um é trabalhar com história. Não tô dizendo que trabalhar com história é um problema, mas é assim. Trabalhar com história é lidar com uma área de conhecimento onde as pessoas se sentem muito aptas e muito à vontade para emitirem opiniões que elas estão tirando de rede social, de senso comum, dos poucos exemplos que viram na vida, para não dizer de outros lugares mais inóspitos, para rebater coisas que têm que ser muito embasadas para se falar. E em cima disso, você estuda uma área da história que é ainda mais carregada de valores e de opiniões que vão ser primeiro informadas pelo coração e pelo estômago e depois pelo conhecimento, né? Então, é muito fácil da gente julgar toda a corrupção errada e, ao mesmo tempo, agir de forma corrupta em muitas situações do dia a dia sem perceber que as duas coisas são duas faces da mesma moeda. Assim como eleger pessoas com base na opinião moral que elas estão emitindo sobre as coisas, sem saber que por trás dessa opinião moral elas são pessoas extremamente corruptas que estão fazendo exatamente o mesmo. Então, dentro desse inferno de opinião pública, você para mim é a melhor pessoa para poder perguntar sobre o que a gente pode ver hoje que é fruto desse processo histórico.
Então, eu sei que a gente está pulando uma parte enorme da história do Brasil, que acontece aí entre o final do século XVIII, que você me conta, e o mundo atual. E tem muita coisa para ter mudado nesse meio. Mas eu queria fazer esse salto com você. Eu queria perguntar, olha, para alguém que lê os documentos históricos, para alguém que pensa sobre isso, que estuda isso há 20 anos, que compartilha isso com outras pessoas, para quem faz uma pesquisa científica a respeito disso, com tudo que isso embarca, que reflexos que você vê hoje em dia que conversam muito com essa estrutura do Brasil lá atrás? Porque a gente pode ter casos novos de narcotráfico, de outras coisas hoje em dia, que parecem novidade, mas que de repente batem até com a mesma rota dos diamantes aí que estavam indo lá para Portugal. E que me fazem pensar que, infelizmente, a gente pode ter inclusive a mesma situação de repente alguém muito lá em cima na tomada de decisão descobrir que isso acontece e descobrir que não pode impedir que isso aconteça, porque essas pessoas estão tão embrenhadas no Estado que o Estado depende delas para continuar funcionando. Então, dado esse mundo moderno que a gente tem, onde a corrupção está em voga, é pauta, está sendo discutida na imprensa o tempo todo, a gente tem iniciativas anticorrupção e uma série de outras coisas, o que você vê hoje que pode ser um reflexo dessas estruturas históricas, dessas estradas de corrupção do passado que não foram fechadas e ainda são usadas? Nós vivemos um momento muito, muito delicado da história, Átila. Nós temos aqui no Brasil esse legado do passado colonial, né, que não é um legado transmitido de uma forma automática, né, atravessando incólume os séculos, mas é um legado que vai sendo moldado de acordo com as circunstâncias históricas. Então tem um processo que é mais complexo e tem também uma conjuntura que é uma conjuntura mundial, né, que me parece que é uma espécie de retrocesso civilizacional que tem dominado o mundo. E é interessante que uma das ferramentas, né, usadas pelos adeptos desse retrocesso civilizacional é a história. A história tem sido um objeto privilegiado de releituras que a gente não pode chamar de revisionismo, porque o revisionismo no campo da história ele é muito necessário, né? Ele faz parte do ofício do historiador. Nós temos que rever a história o tempo todo, à luz de novas questões, de novas fontes. Essa é a dinâmica do nosso ofício. E o que a gente vê não é isso, é a apropriação ideológica da história, né, com fins políticos muito imediatos. Então, a história tem sido atacada, vilipendiada, né, temas sensíveis como ditadura, escravidão, têm sido objeto desses ataques, e a história ela exige muito trabalho, né? A história é um campo de pesquisa, de consulta dos documentos, e hoje a gente não vê isso por parte desses negacionistas. Então, esse é um ponto. O Brasil de hoje, então, é um Brasil num momento delicado, num momento em que essa cultura da corrupção ela está entranhada nas pessoas, na nossa classe política. Nós temos uma dificuldade para pensar a ideia de bem comum. Nós temos uma dificuldade para separar o âmbito público da política do âmbito privado. Então, a gente está acompanhando toda uma discussão aí sobre um projeto de lei de criminalização do aborto e que é respaldado por crenças religiosas. Só que crença religiosa diz respeito ao âmbito privado. É aquilo que o Weber vai dizer que é a esfera privada doméstica, né? E o âmbito público é o âmbito de interesses objetivos, né? É um âmbito permeado por uma racionalidade.
Então, talvez uma forma de superar aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava do homem cordial, esse homem dominado pelas emoções, que leva a esfera familiar para a esfera pública, ele não consegue perceber a separação do público e privado, seja ter uma postura mais pública, né? Restringindo esse lado, por exemplo, religioso. Então, eu acredito em mudanças, sabe, Átila? Eu sou de uma geração, lá dos anos 80, que fumava em sala de aula. Eu me lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz de avião, as pessoas fumavam no avião. E todo mundo achava isso muito normal, né? Ninguém ficava chocado quando alguém acendia um cigarro no cinema, no ônibus. E hoje, né, se um professor acender um cigarro em sala de aula, ele vai ser denunciado na ouvidoria da universidade. Então, mudanças acontecem, né? Mudanças na lei e mudanças no comportamento das pessoas. O mundo de hoje não é o mundo que eu vi no final do século XX. Então, eu acho que nós podemos superar esse legado, nós podemos promover práticas mais republicanas, né? E talvez as novas gerações sejam muito mais sensíveis ao problema da corrupção do que as gerações, a minha geração, as outras gerações, né? Eu me lembro que lá no final dos anos 80, havia um slogan do Paulo Maluf do tipo, rouba, mas faz. E as pessoas achavam isso normal, né? Tudo bem, ele rouba, mas vai fazer alguma coisa. E hoje um slogan como esse é inadmissível. Eu espero. Não, ninguém faria, né? Enfim, está fora do nosso campo de aceitação. Perdão. Eu entendo assim, você tem no passado essas figuras públicas que assumem cargos-chave de controle de situações, de inspeção, tomada de decisão, produzir leis, controlar o patrimônio, e aí elas se colocam nessa posição para poder captar o seu recurso privado dessa fonte e com isso, né, recuperar o seu investimento. E isso ressoa bastante com coisas que a gente ainda vai ver hoje, né? Famílias que dominam o sistema de leis de uma região, que estão nos órgãos de tomada de decisão. Tem toda uma conversa sobre as famílias que dominam o Brasil, onde a gente passa por vários pontos desses aqui bem legais, infelizmente. E dá para ver situações aí, para pegar outros 2 episódios, o de orçamento secreto, que a gente conversa sobre como ele funciona, e o da Gabriela Lota sobre a boa burocracia, em situações onde você tem isso mesmo. No orçamento secreto, por exemplo, a personalização do orçamento para os deputados decidirem para onde o dinheiro vai, o que por desenho é você tirar o sistema de gestão de recursos de uma burocracia impessoal e colocar de novo pessoas controlando onde esse dinheiro vai ser alocado depois. Essas pessoas podem não ser corruptas, mas essa estrutura é muito mais corrompível do que a anterior. E isso ressoa muito com o que você falava ali do século XVIII. Agora, tem uma outra coisa que está me ocorrendo com a colocação que você fez sobre a crise atual e decisões aí que estão misturando, por exemplo, o pessoal no sentido do religioso com o público na tomada de decisões, que me parece que com essa colocação, via redes sociais principalmente, mas não só, de um populismo moral, você volta a ter pessoas que viram a porteira das coisas, mas agora elas passam a ser a porteira moral. Então, não é mais o julgamento que se faz das coisas, não é mais o conjunto de leis, essa pessoa é a sede moral desse conceito. Então, por definição, o que ela fizer está certo. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo hoje um paralelo grande entre pessoas que estão como essa porteira moral, que são as pessoas santas, escolhidas, que vão colocar o povo X ou Y no poder e vão trazer decisões que são importantes para essas pessoas, decisões de valores religiosos e outros,
que por definição vão ser essas pessoas que o que elas fizerem é o certo. Como você falou ali do governador, do outro. Então alguém que tá, né, que vem misturando o público e o privado, naquela época no sentido de posses, agora como você coloca, de valores morais e éticos que deveriam reger a sociedade, e que aí essas pessoas são o norte do certo e do errado, e não as leis que elas obedecem. Então, o caso de corrupção que era escandaloso para outro, para essa pessoa foi necessário para ela poder fazer isso para gente. Né? Aquele caso de qualquer coisa, de rachadinha, de corrupção, de desvio de joias, de desvio de recursos, de apropriação de patrimônio do Estado, de favorecimento de pessoas X ou Y, deixam de ser o problema que já foi e passam a ser vistos como toleráveis porque essa pessoa em particular fez e esse rouba, mas é dos nossos. Então esse tá ok. Me parece que com esses valores se misturando, a gente tem uma volta para essa situação onde a corrupção pública é tolerável, contanto que seja feito por essas pessoas que são as que estão trazendo os meus valores ali dentro, sabe? Pois é, Átila, tem duas questões, né? A primeira é como é que você caminha no sentido de personalizar a burocracia. E aí o orçamento secreto ele deixa de ser objeto de uma decisão técnica para ser objeto de uma decisão de um determinado indivíduo que está sujeito à pressão de outros indivíduos, né? Então, eu acho que uma forma de se limitar à corrupção é reforçar os mecanismos de controle sobre os indivíduos. O que a gente vê no período colonial é a fragilidade desses controles, eles praticamente inexistiam e tudo dependia da conduta da pessoa, né? Ela tinha uma ampla margem de liberdade para atuar de forma idônea ou não. E a melhor forma de se corrigir isso é criar mecanismos institucionais que despersonalizem essas decisões, né? Porque toda vez que depender de um indivíduo, você corre um risco muito grande, né? Então, esse me parece um caminho. Criação de uma estrutura, de uma legislação, de mecanismos de supervisão e controle. E do outro lado, né, é que a tolerância das pessoas em relação à corrupção depende hoje da afinidade política com essa pessoa, né? É o chamado meu corrupto de estimação, né? Fulano de tal, ele compartilha dos mesmos valores que eu e, portanto, a corrupção que ele pratica não é assim tão corrupção e, enfim, isso tudo, Átila, ainda é a velha confusão entre o público e o privado, né? Entre achar que o governante, um representante do Congresso Nacional, ele tem que defender um conjunto de ideias religiosas e morais que coincidem com as minhas. Política não é isso, né? Em primeiro lugar, é preciso lembrar, é incrível que a gente tenha que lembrar que o Brasil é um Estado laico, né? As pessoas se esqueceram da laicidade do Estado. E isso é, mais uma vez, uma intromissão do privado na esfera pública, porque o Estado ele é feito para todos, inclusive para aqueles que não têm crença e que não são obrigados a se submeter à vontade, à crença de uma maioria religiosa, né? Então, as pessoas têm dificuldade de pensar a política num âmbito maior do que a própria moral, a própria religião, né? Que é, de certa maneira, uma continuação desse quadro que eu descrevi dos séculos passados, né? Às vezes, Átila, eu fico pensando
que a gente não tem um aprendizado da cidadania, né? O que falta para o brasileiro também é cultura política, um aprendizado, o que é a república, quais são os valores basilares de uma república, o que é o público, o que é o privado. Essas coisas devem ser ensinadas, as pessoas não aprendem assim do nada, né? Uma das questões que eu me propus a estudar alguns tempo atrás foi entender como é que as pessoas no passado conseguiam absorver essas noções do que é um governo justo, um governo injusto, o que é aceitável num governante. E aí eu descobri que a principal fonte de aprendizado era a Bíblia, o catecismo, o sermão do padre no final de semana. Tudo isso vinha por uma via religiosa, né? E o modelo do bom governante era assim, a figura de Moisés. Então, de alguma forma, as pessoas tinham aprendizado. E hoje a gente não tem isso, né? Talvez a história seja uma disciplina que possa ajudar a pensar essas questões, né? O que é republicanismo, cidadania, como erradicar a corrupção. A gente não tem isso nas escolas. Olha, eu falava algum tempo atrás que meu filho de 15 anos sabia tudo sobre reprodução das briófitas e não sabia fritar um ovo, né? E que coisas assim fundamentais muitas vezes não estão nos currículos escolares, o que é muito triste. Sabe que você falou sobre a educação do bem público e do privado. Meu filho está ali desde os 2 anos, pelo menos, ouvindo que, olha, esse brinquedo aqui é da brinquedoteca, esse brinquedo aqui é do amiguinho, aquele ali é o seu, pede, usa, mas devolve onde pegou, e em casa você tem os seus. Está aprendendo desde cedinho o que é o público e o privado ali. O jacarezinho vai ser um bom cidadão. Assim espero, se tudo der certo. É curioso que, de tudo que você me contou, eu estava tentando tirar alguma lição de como uma instituição X ou Y funcionando, de uma forma ou de outra, seria mais propenso ou não a gerar corrupção ali dentro, ou as coisas, mas me parece que uma grande tendência, no geral, parece ser de que, ao contrário do que a gente ouve propagado muito aqui, que é essa noção de que o Estado brasileiro é corrupto e não sei o quê, a grande corrupção que começa com o Estado brasileiro vem da falta de Estado, da falta de instituições, da falta de burocracia despersonalizada, de transparência, que você só consegue aplicar com burocracia, com documentação, com registro, publicação do que cada pessoa faz, quanto faz, onde faz, por que faz, quanto recebe, de onde recebe, e que, né, ao contrário do que se propaga, não é que o Estado é corrupto. Quer dizer, o Estado pode ser corrupto, mas você precisa de mais Estado e mais Estado impessoal para poder combater essa corrupção. Pelo menos parece a lição que eu tiro desse começo do Brasil, onde ao invés de estar todo mundo longe dos olhos do rei, fazendo por conta e fazendo em nome do rei, teria que estar todo mundo fazendo sob os olhos do público para o público, né? E que essa seria uma boa transição. Se esse for o caso, e se a gente tem mesmo esse problema crônico de falta de educação sobre corrupção no Brasil, nesse sentido de um processo histórico, fruto disso, de outras coisas, onde a gente pode aprender mais sobre isso, reforçar essas coisas e entender melhor esse processo? Da sua produção, da sua bibliografia, do que você consulta e escreve, onde a gente pode aprender mais sobre? Ai, que bom que você levantou essas questões, Átila. Primeiro, a corrupção não é exclusividade das instituições públicas ou do Estado, né? Isso vale tanto para o Brasil do século XXI quanto para o Brasil do período colonial, né? A gente que trabalha com corrupção sabe que ela era um fenômeno disseminado em todos os segmentos sociais, em todos os níveis da sociedade, ela estava em todos os lugares e não se restringia apenas ao aparato administrativo.
E a mesma coisa hoje, né? A gente sabe que a corrupção existe também no mundo, nas empresas privadas, e o discurso de combate à corrupção, né, que tem sido uma bandeira levantada na política brasileira desde os anos 40 do século passado, ela também é uma forma de desqualificar o Estado brasileiro, né? Você tem interesses políticos muito concretos nesse tipo de condenação moral de um Estado que tende naturalmente para a corrupção. Acho esse discurso muito falacioso, né, porque é um discurso que tem uma matriz neoliberal, que visa limitar o raio de ação do Estado, como se não houvesse corrupção no mundo privado. A gente sabe que há, e, enfim. E a segunda coisa, né, eu acho que está faltando para nós, historiadores da corrupção, os chamados corruptólogos, Adorei o termo. Corruptólogos, os espanhóis que nos chamam de corruptólogos. Está faltando esse trabalho de divulgação científica, né, esse trabalho que você faz tão bem, né, de levar para o grande público aquilo que é produzido na academia e que tem que ser adaptado, né, para esse público mais amplo. E muitas vezes a gente fica discutindo a história da corrupção no âmbito acadêmico e sem interlocução com a sociedade, né? Então, Átila, eu acho que está faltando para nós, né, trabalhos voltados para o grande público, com essa preocupação de construção de uma cidadania mais consciente, menos permissiva. Mas eu acho que material farto vocês têm, como corruptólogos, porque divulgação histórica orientada à fofoca, com certeza renderia muita atenção das pessoas. Os casos são deliciosos. As histórias são fantásticas e inacreditáveis. Eu estava organizando um livro sobre os 10 casos mais escabrosos de corrupção no período colonial. E aí, Átila, para escolher esses casos, imagina a dificuldade, né? Porque assim, tem de tudo. Tem cofre com 100 quilos de ouro que é levado para Portugal para o rei abrir numa cerimônia solene, e quando o rei abre, descobre que nesse cofre existe chumbo, né? Que um oficial aqui de São Paulo resolveu substituir o ouro por chumbo. É assim, com histórias inacreditáveis de um governador de Pernambuco tentando vender Pernambuco para os franceses. Já tem esse histórico. Tem de tudo, né? Então o repertório tem trabalho para muitos séculos ainda. Eu acho assim, um exercício de criatividade humana fantástico. Esse tipo de coisa. Aí você descobre que, de repente, uma máquina embaladora de cigarro de 5 toneladas sumir de alguma instalação no Rio de Janeiro, nem é tão novidade assim, né? Pois é, não. Essas coisas acontecem com muita frequência na história do Brasil. E, bom, onde eu posso consumir essas histórias? Eu quero mais delas. Eu quero descobrir qual foi a história do governador de Pernambuco querendo vender o Estado. Eu publiquei ano passado, pela editora Fino Traço, um estudo que sintetiza, né, esses anos de pesquisa nos arquivos. O título do livro é Ladrões da República, Corrupção, Moral e Cobiça no Brasil, séculos XVI a XVIII. E esse título, Ladrões da República, foi extraído de um sermão do padre Antônio Vieira, que lá no século XVII já era um incansável
né, combatente que se levantou contra a corrupção, né? As páginas mais... O Padre Vieira era genial e talvez tenha sido assim, a voz mais eloquente contra a corrupção no Brasil. É interessante que ele não tinha a menor ilusão contra a nossa classe política. Ele dizia isso em todos os sermões, né? Que os governantes do Brasil eram todos venais e que vinham para cá para enriquecer. Não havia outro motivo, né? E que quando chegavam aqui, cumpriam fielmente esse projeto. Mas ele jamais falou que o povo brasileiro, que os nascidos na América Portuguesa fossem corruptos, né? O problema do Brasil era os seus administradores. Então, ladrões da República é o epíteto que ele usava, né, para se contrapor a esses homens. Fantástico, fantástico, fantástico. Por mais pessoas que sabem fazer essa distinção de quem está sujeito à corrupção e de quem de fato desenvolve e aplica ela, né? E por quê? Pois é. Essa é uma questão, né, que a gente tem que trabalhar. E é engraçado de que depois tem toda uma ideologia, Átila, da corrupção no Brasil, né? É uma história pouco estudada, pouco conhecida, e eu tenho me interessado muito por ela. Essa imagem de uma sociedade corrompida, né, a sociedade brasileira, ela não começa no século XX, ela não começa no século XIX. Tem toda uma história que começa lá no século XVI e que vai se consolidar no século XIX. No século XIX, os viajantes europeus que passaram por aqui, Saint-Hilaire, John Moy, Richard Burton, Hugendas, Debré, havia um consenso entre os europeus de que o Brasil tinha uma classe política corrupta e que a sociedade brasileira também era corrupta, né? E esses viajantes se divertiam contando os artifícios, né, de que eles eram vítimas, os golpes, né, em que eles caíam por conta da corrupção do povo brasileiro, né? E a gente acabou, de certa maneira, incorporando esse traço na nossa identidade nacional, né? Se você fizer uma pesquisa, as pessoas vão dizer, olha, o povo brasileiro é corrupto, não eu, mas o outro, né? O meu vizinho. A história do malandro, né? E, enfim, nós carregamos essa marca, né? A ideia de que a identidade do Brasil tem a ver com a corrupção. E é um longo processo histórico, né? Talvez fosse hora de repensar também, né, esse traço nacional. Muito obrigado por ajudar a gente a repensar isso por aqui. Foi uma aula fantástica. Eu que agradeço, Átila. Foi um prazer falar com você. Sou uma velha admiradora do seu trabalho. Você foi uma voz acolhedora em momentos muito difíceis. E a gente não esquece disso jamais. Obrigado. Foi, como eu digo aqui sempre, foi a melhor, pior coisa que eu já fiz. Obrigado demais, Adriana. Foi um baita privilégio. Espero que você tenha curtido essa aula sobre a história da corrupção aqui no Brasil. Foi uma aula muito agridoce para mim, porque eu adorei ouvir essas fofocas e essas histórias de desvio de diamantes, desvio de ouro e outras coisas que acontecem aqui, mas ao mesmo tempo é triste perceber como isso ainda ressoa no presente e como a gente ainda vê essas estruturas, né? Acho que, pelo menos para mim, a lição mais importante foi, apesar da gente ter essa imagem aí, como eu já falei no final, né, de que o Brasil é um Estado corrupto, ou que o Estado e a política traz a corrupção, quanto que da nossa corrupção não começa
e provavelmente se perpetua justamente pela falta do Estado, pela falta de uma instituição pública pensada para o bem público, desenhada para resolver a nossa vida, que se não existe, a gente vai ter pessoas na porteira e essas pessoas vão representar a transição para as coisas e elas vão tirar a parte delas no processo para ter esse retorno de investimento deles, né? Então eu acho muito complementar a esse episódio aqui você assistir 2 outros, pelo menos. O episódio com uma análise sobre a burocracia brasileira, com a Gabriela Lota, e o episódio sobre as famílias tradicionais que mandam aqui no Brasil e o nepotismo que a gente tem no país, desde a formação dele com o Ricardo de Oliveira. Os dois são extremamente complementares ao que a gente falou por aqui, e se você quer embarcar na história do Brasil via excelentes professoras da UFMG, também tem a história da nossa democracia com a Heloísa Stalin. De ponta a ponta, são conversas muito boas para a gente amarrar isso tudo e tem outras para vir pela frente também. Se você quiser ouvir essas outras e acompanhar, manda nomes para a gente de quem você quer ouvir entrevistado por aqui, temas legais. E se você quer acompanhar as entrevistas que já aconteceram, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares que a gente faz por aqui. Espero te ver numa próxima conversa.